Boa noite aos telespectadores que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho. Estamos hoje finalizando o ciclo evangélico da Mansão do Caminho, atividade programada para o mês de dezembro e realizada pelo segundo ano consecutivo pelo Grupo de Estudos Espíritas Viana de Carvalho da Mansão do Caminho. Para encerrar a atividade do ciclo evangélico, contaremos nesta noite com a presença do companheiro amigo Simão Pedro de Lima, que irá fazer suas considerações sobre o tema O significado de Jesus para mim. Vamos iniciar nossa atividade com uma prece e mensagem, agradecendo a Jesus. Ouçamos. Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifeste e dilata o seu amor através de ti. Em nossa programação da noite de hoje, teremos uma variação. Pelo próprio tema que será apresentado, não teremos a segunda parte das perguntas e respostas, apenas as reflexões de Simão Pedro sobre o significado de Jesus para mim, para cada um de nós. Vamos apresentar o nosso convidado da noite, que já é de todos bem conhecido. Simão Pedro de Lima é historiador, mestre em educação superior, especialista em gestão empresarial, história moderna e economia contemporânea. É palestrante espírita, com atuação na coordenação dos departamentos de educação doutrinária e de orientação para assuntos da mediunidade, na Sociedade Espírita Casa do Caminho, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, onde também atua em atividades administrativas. Simão é também membro do Conselho Regional Espírita do Alto Paranaíba, Minas Gerais, na área de assuntos da mediunidade. Neste momento, temos o prazer enorme de convidar o companheiro Simão Pedro, que já está aí conosco, para dar as suas boas-vindas aos nossos telespectadores e, a seguir, poderá iniciar as suas reflexões sobre o tema proposto para hoje, o significado de Jesus para mim. Seja muito bem-vindo, Simão. Boa noite, Thelma, boa noite a todos que estão aqui conosco. Para mim é uma alegria e uma honra poder participar desse ciclo evangélico da Mansão do Caminho. Nesse dia que nos aproximamos do Natal, nesse dia em que reverenciamos o nosso querido mestre e amigo incondicional de nossas vidas, o Cristo de Deus, Jesus. Então, vamos conversar um pouco, vamos refletir um pouco sobre essa proposta, sobre esse assunto, sobre esse tema, o significado de Jesus para mim, o significado de Jesus para nós. Para a doutrina espírita, Jesus é o nosso modelo e guia. É o que nós verificamos na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. E a resposta foi direta: vede Jesus. Jesus, então, é para nós um guia. Jesus é para nós um modelo. Guia é o que nós seguimos, modelo é o que nós copiamos. Então Jesus é para ser seguido, Jesus é para ser copiado.
Segui-lo como? Pelos seus ensinos. Copiá-lo de que forma? Pelos seus exemplos. Então essa é a ideia que os Espíritos nos trazem. O ser que para nós nos dá a referência de como viver. Nos dá a referência de quem nós somos, por que aqui na Terra estamos e qual o nosso objetivo. O nosso objetivo enquanto seres espirituais. É isso que os Espíritos nos disseram, de uma maneira direta, quando responderam a essa pergunta: vede Jesus. Então, observemos Jesus. Tenhamos Jesus como referência das nossas vidas. Jesus como referência da nossa maneira de ser. Modelo. Modelo é como se nos perguntasse a cada dia, nós mesmos nos perguntando: como Jesus seria? Como Jesus faria as coisas que eu faço? Como Jesus seria a pessoa que eu sou? Como Jesus agiria nas circunstâncias nas quais eu ajo? Essa é a ideia do modelo. Essa é a ideia de colocar Jesus sempre como referência, como modelo, como indicador, como até indicativo, indicativo de conduta, indicativo de sentimentos. É essa a ideia que nós trazemos com Cristo. É isso que Kardec também ponderou quando nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo e na sua introdução, Kardec nos apresenta Jesus, mas nos chama a atenção para qual aspecto ou por meio de qual prisma nós olharemos Jesus, nós devemos olhar Jesus. E ele então escreve na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo: as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições e o ensino moral. E ele diz ainda, dessas 5 partes, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Ou seja, os atos comuns da vida do Cristo. Jesus nasceu em Belém, Jesus nasceu em Nazaré, Jesus tinha irmãos, Jesus não tinha irmãos. Os milagres, se ele fez milagres, não fez milagres, se derrogou leis, se não derrogou leis. As predições, Jesus previu o fim dos tempos, não previu o fim dos tempos. As palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas, Jesus era Deus, Jesus não era Deus. Essas 4 partes, Kardec nos diz que sempre foram motivos de controvérsias. Como a nos dizer que se nos enveredássemos por essas partes, se essas partes forem os prismas pelos quais olharemos Jesus, nós nos perderemos nas questiúnculas. A 5ª parte, a moral, essa é inatacável. Então nos diz Kardec que o prisma pelo qual devemos olhar a Jesus é o aspecto moral. É o sentido moral que está justamente contido na sua mensagem, nos seus ensinamentos. Está contida a moral nos seus ensinamentos. Está contida a moral nos seus exemplos. Então Kardec nos convida a olhar para Jesus pelo aspecto moral. Não pelo aspecto moralista, porque Jesus não era moralista. Jesus nos trazia ensinos, nos trouxe ensinos moralizadores, ou até moralizantes, que nos permite exercer um senso de moral, mas não nos impõe uma moral. É uma forma tão sensível, uma forma tão amiga, que Jesus utiliza, que ele nos convida a segui-lo. Ele não nos obriga a segui-lo. Jesus não nos coerge a segui-lo. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. Vejamos esse convite. Ele não disse, siga-me.
ele disse: aquele que quiser vir após mim, ou seja, ir depois dele, ir atrás dele. Ir atrás dele significa tê-lo à frente, significa tê-lo por referência. Mas ele estabelece uma, eu não diria condição, mas ele estabelece um elemento importante. Ele diz: renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Como que a nos dizer que para segui-lo nós temos que nos desvestir do personalismo. Nós temos que nos desvestir do eu, para que possamos de interior entender a sua mensagem, perceber a profundidade do seu convite. Por isso, renuncie-se a si mesmo. Mas ele também nos mostra que segui-lo não nos isenta das nossas próprias responsabilidades. Quando ele diz: tome a sua cruz a cada dia. A cada dia. Mostrando-nos o aspecto da temporalidade, mostrando-nos o aspecto do decorrer do tempo, a cada dia. E tomar a sua cruz não é carregar dores, é assumir, é vivenciar as responsabilidades que nós trazemos para nós mesmos quando nos propomos a agir. Então, esse convite do Cristo nos permite olhá-lo, nos permite percebê-lo como alguém que espera por nós, como alguém que nos convida esperando que aceitemos o convite. E é esse Jesus que Pedro, tranquilamente, num ato inspirado, nos revela, conforme o evangelista Mateus nos retrata com precisão no capítulo 16 do seu evangelho. Quando ali, Jesus, depois de aproximadamente 2 anos de ensinos, ele faz uma avaliação do seu trabalho. Ele faz uma avaliação levando os seus discípulos para uma região diferente daquela do dia a dia, da região de Cafarnaum. Ele leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe, uma região com altitude mais elevada, uma região com um clima mais ameno, uma região de melhor paisagem, para fazer 2 perguntas a eles. Jesus, reunido com esses discípulos na volta da Fenícia, quando Jesus retornava das terras da Fenícia para em Cesareia, e ali ele pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Em outras palavras, ele estava perguntando: o que as pessoas estão falando a meu respeito? E os discípulos responderam a Jesus: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros ainda dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas ressuscitados. Em outras palavras, os discípulos disseram: Senhor, eles ainda não entenderam. E Jesus faz uma segunda pergunta. A essa pergunta dirigida especificamente aos apóstolos e querendo saber a opinião deles. Quando Jesus pergunta a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E o evangelista diz que Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A essa resposta dada por ele, Jesus vira-se para ele e ali naquele momento diz a Pedro: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. De outra forma, Jesus disse: não foi você, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou tais coisas, não veio de você, nem a carne nem o sangue, mas por inspiração de Deus. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que tu revelaram tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Mostrando-nos, então, que essa revelação de Pedro trouxe-nos uma nova dimensão para o entendimento de Jesus. Ele não respondeu, Pedro, não respondeu: tu és Jesus, filho de José, filho de Maria. Ele não disse isso. Ele traz uma outra forma, dizendo: tu és o Cristo.
ali mostrando uma dimensão que não teria fim. Não seria uma encarnação, seria o Cristo, Christos, o ungido, o enviado, o mensageiro. Ali, naquele momento, Pedro nos mostra o que realmente era Jesus, o Cristo. Aquele enviado do Pai, aquele que cuidava de nós e continua cuidando de nós. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Revelando ainda uma outra feição para o entendimento sobre Deus. O Filho de Deus vivo. Não era o Filho vivo de Deus, era o Filho de Deus vivo, ou seja, o Deus presente, o Deus imanente, o Deus que reverbera em nós mesmos. Por isso esse momento é o divisor de, por assim dizer, divisor de águas. Porque ali, diz o evangelista, a partir de então, começou Jesus a dizer aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E o apóstolo Pedro diz a ele: Senhor, de maneira nenhuma deixaremos que tais coisas te aconteçam. E Jesus vira-se para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Mostrando claramente que aquela pedra que Jesus havia se referido, dizendo: tu és Cefas, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha eclesia, minha igreja, não se referia a Pedro. Porque no mesmo tempo, na mesma passagem, Jesus diz a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Aquele Pedro que havia dito: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas a pedra, que depois o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, vai chamar de pedra angular, é o Cristo. A revelação que Pedro fez, Cristo, Filho de Deus vivo, era a pedra sobre a qual edificaria a eclesia, edificar-se-iam as eclesias. Ou seja, as igrejas, não instituições, os grupos de pessoas que teriam no Cristo, que teriam nos seus ensinos, que teriam nos seus exemplos a referência para viver, a referência para conviver, o Cristo. E aí diz o Cristo: edificarei minha eclesia e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mostrando-nos então que quando erigimos nossa vida sobre o Cristo, fazendo do Cristo a pedra angular, que Pedro reconhece, ele é a pedra angular, o Cristo, e diz Pedro: eu sou a pedra de tropeço, e o Cristo a pedra angular. Esse é o Cristo. É esse então que nós buscamos. A referência, é esse então que nós buscamos o que significa para nós. O que significa Jesus para nós? De imediato, diremos, significa para nós o Cristo. Significa para nós aquele enviado do Pai. Aquele que desde a criação da terra já havia assumido a responsabilidade de cuidar de nós. Como nos fala o Espírito Emmanuel lá no livro A Caminho da Luz. Quando nos fala da comunidade dos espíritos puros, da qual Jesus fazia parte, que se reúne num primeiro momento, numa primeira vez, para acompanhar e coordenar a formação do planeta Terra, quando do desprendimento da nebulosa solar, mostrando-nos que o Cristo está antes que o planeta estivesse. E aí entendemos uma das suas frases, quando ele diz: antes que o mundo fosse, eu sou, disse o Cristo. Antes que o mundo fosse, eu sou. Não é eu era, eu sou. Porque Jesus não era, Jesus é. Jesus é o eterno presente. Jesus é sempre o presente. Ele não é passado, ele é o presente.
que se manifesta no futuro, quando o futuro também se transforma em presente. Por isso ele dizer, antes que o mundo fosse, eu sou. Eu sou. Esse é o primeiro significado de Jesus. Não um ser histórico somente, não um ser que nasceu numa data, manteve-se encarnado num período, desencarnou-se numa outra data. Não, não é só um ser histórico que dividiu a história em antes dele e depois dele. Tanto que diz que a historiografia chama de antes de Cristo, depois de Cristo. Justamente trazendo essa ideia da permanência dos seus ensinos. As palavras de vida eterna que foi assim dito pelo apóstolo Pedro, quando Jesus disse a eles que era necessário ir, quando Jesus disse a eles que precisava ir primeiro. E Pedro diz a ele, Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois se só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna é justamente o símbolo do Cristo. Aquele que nos disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Aquele que disse, não vos deixareis órfãos. Aquele que disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Esse significado maior, o Cristo. Mas o que mais ele pode significar para nós? O que mais significa Jesus para nós? Significa a humildade. Jesus significa a humildade. Aquele ser das esferas crísticas, aquele ser que na segunda reunião da comunidade dos espíritos puros decidiu-se a sua vinda aqui para a Terra. Aquele ser cuja envergadura espiritual nós não somos capazes de abarcar. Vem à Terra. Encarna-se na Terra, vem ao mundo de provas e expiações. Ele, o Espírito puro, veio ao mundo de provas e expiações, nesse ato de humildade. Aquele médico que veio para as almas doentes, aquele pastor que veio para cuidar do seu rebanho, para cuidar das suas ovelhas. Essa humildade de encarnar, e uma humildade tão significativa, que quando os anjos dos céus vão narrar o seu nascimento, aqueles pastores simples, conforme nos relata o evangelista Lucas, lá no capítulo 2 do seu evangelho, diz o evangelista Lucas, que aqueles anjos dos céus dizem aos pastores, eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Cristo, o Salvador, Jesus, o Salvador. Vejam que beleza. Eis que vos trago novas de grandes alegrias, porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Jesus, o Senhor. Vos nasceu. Vejamos essa expressão, vos nasceu. O verbo nascer é um verbo intransitivo. É um verbo que, quando conjugado, não demanda complemento. Quando qualquer pessoa nasce, nós dizemos, fulano nasceu. Nós dizemos, a pessoa nasceu. Mas quando Cristo nasceu, os anjos não disseram, Jesus nasceu. Eles disseram, vos nasceu. Jesus foi o único ser que não nasceu para si, nasceu para nós. Todos nós nascemos para nós mesmos. E ele nasceu, não para ele. Os anjos disseram, vos nasceu, não disseram nasceu. Eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu
o Senhor, o Salvador. Vos nasceu o Salvador. Aquele que tem a humildade de nascer para as outras pessoas. Aquele que tem a humildade de construir a sua vida para as outras pessoas. A humildade é revestida num símbolo, no símbolo onde ele é colocado, a manjedoura. Aquele, me permitam a expressão, aquele coxo. Porque a manjedoura nada mais é, ou nada mais era, do que o local onde se colocava o alimento para os animais. É aquele símbolo de alimento para a alma. Que ele mesmo, assim, sobre ele diz, o pão vivo descido dos céus. A humildade que ele demonstrou nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná, em que sua mãe lhe pede uma atitude. E ele, que era filho, mas era o Senhor, porque é o Espírito puro. Mas ali, o Espírito puro, embora dizendo à sua mãe, ainda não é chegada a minha hora, atende ao pedido da mãe, naquilo que chamamos de obediência filial, de obediência do filho, de respeito do filho pela mãe. A mãe, que ele dela era o Senhor, quando é, como ela mesmo diz, quando com ele se encontra, depois que ele se apresenta após crucifixão, ela o chama por Senhor. E ele ainda a chama por mãe. Reconhecendo a sua condição de filho, numa humildade. A visita que Jesus faz aos diversos publicanos, a Levi, a Zaqueu, mostrando uma relação de horizontalidade. Ele, que era o ser superior, se colocava na horizontalidade das relações humanas. Ele, que foi dizer que não eram os sãos que precisavam de médicos, mas os doentes. Ele, que convivia com aquelas pessoas que eram rechaçadas pela comunidade, pela sociedade. Não convivia por rebeldia, convivia porque eram essas pessoas que ele buscava. Eram essas pessoas que ele queria mostrar o caminho. E também aqueles outros orgulhosos, que ele chamava de ovelhas desgarradas da casa de Israel. A humildade de lidar com as pessoas, ensinando-as. Quantas vezes necessárias fossem, ele as ensinava. A humildade de desenvolver uma pedagogia que respeitasse e respeitava a capacidade intelectiva das pessoas com as quais ele conversava, para as quais ele levava o seu ensino, falando por parábolas. Tendo a serenidade e a humildade por falar por parábolas. E explicando aos seus discípulos por que ele falava por parábolas. Explicando aos seus discípulos porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. Falando sobre o reino de Deus de diversas formas para os diversos grupos de pessoas. Falando do reino de Deus semelhante a um homem que foi ao mar e pescou peixes quando falava com pescadores. Falando do reino de Deus simbolizado pela parábola do joio e do trigo quando ele conversava com agricultores. Falando do reino de Deus sobre o valor da pérola, o valor do tesouro, quando ele conversava com comerciantes. Falando do reino dos céus como um fermento que leveda a massa quando conversava com as donas de casa, com as mulheres. Ele que falava a linguagem dos que o ouviam. Ele que tinha essa humildade para calibrar a sua mensagem em conformidade com os ouvidos que ouviam a sua mensagem. Essa humildade que também nos mostrou Jesus, que não é subserviência, que mostrou-nos também Jesus, que não é uma vaidade. Porque muitas vezes
a vaidade se coloca sob a humildade. É uma vaidade travestida de humildade. E Jesus foi mostrar isso. Quando chamaram-no, lá naquele momento que ele lavava os pés dos discípulos, chamaram-no por Mestre e Senhor. Ali ele nos mostra, dizendo o apóstolo Pedro, Mestre e Senhor, Jesus responde, vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, eu sou. Ele não tinha hipocrisia do pseudo-humilde, porque ele era o mestre. Ele não valeu-se de uma pseudo-humildade que muitos diriam, que isso, Pedro? Eu, mestre, eu vim aqui para aprender com vocês. Não, se Jesus dissesse isso, ele seria hipócrita. E ele não era. Mas quando foi chamado por bom Senhor, quando um jovem diz a ele, bom Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz a ele, por que me chamais bom? Bom só há um, Deus que está nos céus. Quando chamaram-no por mestre, ele aceita. Quando chamam-no por bom, ele não aceita. Porque o humilde sabe quem é. O humilde sabe até onde pode ir. O humilde sabe até aonde pode ir. O humilde sabe o lugar que ocupa. O humilde não vai além, mas não fica aquém. Ele não transige. Ele não se omite. E no mesmo momento que foi chamado Mestre e Senhor, ele traz um outro ensino de tamanha humildade. Quando diz a eles, vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, e faço essas coisas para que vós as façais também. Ele ali lavava os pés dos seus discípulos. Ele ali lavava os pés daqueles que o seguiam. E ele diz, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Então, Jesus significa para nós a humildade. E o que mais Jesus significa para nós? Significa a exemplificação. A exemplificação, porque Jesus era um exemplo de exemplo. Jesus, tudo que ele fazia era ensinando, tudo que ele ensinava era fazendo, mostrando-nos que não basta saber, é preciso fazer. Mostrando-nos que não basta ensinar, é preciso exemplificar. E ele exemplificava. Nesse caso, lavando os pés dos apóstolos. Ele exemplificava quando foi procurado, ele deu valor ao exemplo, melhor dizendo, quando foi procurado pelos discípulos de João o Batista, que sabendo João o Batista que Jesus estava pregando, ele mandou 2 dos seus discípulos, porque João já estava no cárcere, e ele então enviou 2 dos seus discípulos, um deles, André, o irmão de Pedro, e o outro presume-se, João, o filho de Zebedeu. E envia esses 2 discípulos para perguntar a Jesus se ele era o Messias. E chegam esses 2 discípulos e perguntam a Jesus, João nos enviou para saber se tu és aquele que havia de vir. E Jesus responde aos 2 discípulos, voltem e digam a João as coisas que vocês veem e que eu faço. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, contem a João o que eu estou fazendo, e ele vai saber se eu sou ou não aquele que havia de vir. Jesus, que primou pelo exemplo, chamando a atenção de pessoas que ouviam os doutores da lei. Num certo momento, quando um dos doutores da lei pregava, Jesus se referiu à multidão, dizendo, ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Jesus dizia e fazia e dizia. Tamanha a sua exemplificação que o evangelista Mateus, quando narra o Sermão do Monte, encerrando o Sermão do Monte, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus,
Mateus percebe a reação daqueles que ouviam a Jesus naquele momento. Mateus, observando as pessoas, escreveu: e todos se admiravam dos seus ensinos, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. E todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. Porque os fariseus falavam, mas não faziam. Ensinavam, mas não vivenciavam. E a autoridade de Jesus vem justamente dos exemplos que ele dava. Como bem nos lembra um benfeitor espiritual no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. A verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. E Mateus percebe isso e escreve: e todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. É o que nós dizemos autoridade moral. A autoridade filha do exemplo, e não a autoridade filha da força. Esse era uma das formas com a qual Jesus ensinava, demonstrando. Então, o que significa ainda Jesus para nós? Exemplificação. O que mais significa Jesus para nós? O amor. Jesus significa para nós o amor. Mas o amor da forma que nós chamamos de ágape. Aquele amor que não é um amor exclusivista, que não é um amor por interesses, que não é um amor de epitélio, de pele, de sensações. Ele simboliza o amor verdadeiro, aquele amor da transcendência, aquele amor que o apóstolo Paulo foi dizer: constrange-nos. Quando ele disse: o amor do Cristo nos constrange. Não é nos constrange no sentido de nos intimida, é que nos constrange no sentido de que nos sentimos tão ali, nas suas mãos, que queremos ficar ali. E nos constrange, porque nele nós percebemos que nós não amamos, que nós muitas vezes nos apaixonamos, mas não temos esse senso profundo do amor. Como esse amor decantado, cantado, poetizado até pelo apóstolo Paulo na sua carta primeira aos Coríntios, lá no capítulo 13, quando ele nos descreve o amor, quando ele nos diz: de nada adianta falar a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor. Serei como um sino que tange ou um metal que retine. Ainda que eu tivesse todos os dons, inclusive o da profecia, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é benigno. O amor não se ensoberbece. O amor não se ufana. O amor tudo ama. O amor tudo crê. O amor tudo sofre. O amor tudo suporta. Vejam. É esse o amor que o Cristo nos simboliza. É esse amor que o Cristo significa. Um amor que não se verbaliza necessariamente, mas um amor que exala necessariamente. Como vemos naquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que por 12 anos padeceu de uma hemorragia. Uma mulher que se debilitou justamente por essa hemorragia, chamada de mulher hemorroísa, mulher do fluxo de sangue, mulher hemofílica. Mas o fato era que aquela mulher, debilitada, soube que Jesus estava passando e disse para si mesma: não conseguirei chegar até ele, mas se eu conseguir tocá-lo, eu serei curada. E assim ela faz. E o evangelista Lucas relata essa cena com maestria. Ele diz que essa mulher, chegando por trás, tocou a borda da túnica do Cristo. Chegando por trás,
não vista, não percebida, chegando por trás, tocou a borda da túnica, a parte externa, a parte superior da túnica, a parte mais externa da túnica. E olhamos o verbo. Tocou, tocou. E nesse momento que ela toca a borda da túnica, Jesus diz: para, alguém me tocou. E um dos seus discípulos diz a ele: Senhor, como tu dizes, alguém me tocou, se todos te empurram? E ele responde: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Em outras traduções, pois de mim saiu poder. Que podemos dizer: pois de mim saiu amor. Porque esse é o amor. Esse é aquele que exala. O amor não é direcionado, não tem pronome possessivo. Não é meu amor, não é seu amor, não é nosso amor. É amor. O verbo amar, na nossa gramática egoísta, é chamado de verbo transitivo, porque diz nossa gramática que quem ama, ama alguém. E nos fala Jesus que quem ama, não ama alguém. Quem ama, ama. Quem ama, ama a todos. Quem ama, somente ama. E o amor é exalado. E o amor transborda. O amor da compaixão que ele demonstra numa atitude que o evangelista grafa com precisão. E Jesus, olhando a multidão, movido de compaixão, chorou. Quando se deu isso? Em Betânia. Quando, aspas, da morte de Lázaro, da não morte de Lázaro. Porque o Cristo havia dito por diversas vezes no caminho para Betânia: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Maria e Marta, as duas irmãs, cobraram a ausência do Cristo, dizendo a ele: Senhor, se tu aqui estivesse, meu irmão não teria morrido. E Jesus apenas diz: onde está Lázaro? Leve-me a Lázaro. E aí diz Marta: mas ele já está no sepulcro há 4 dias. Ele: leve-me a Lázaro. Ele não disse: leve-me ao sepulcro. Ele diz: leve-me a Lázaro. E aqui, naquele momento, quando ele olha a multidão, aquela multidão em choro, aquela multidão em desespero, em desamparo, diz o evangelista, e Jesus, olhando a multidão, movido por compaixão, chorou. Chorou pela morte de Lázaro? Não, porque ele sabia que Lázaro não havia morrido. Até mesmo se aceitássemos a ideia que Lázaro teria morrido e que Jesus poderia ressuscitá-lo, mesmo assim, se tivéssemos isso a título de suposição, se assim fosse, não caberia choro também para Jesus, porque se ele sabia que poderia ressuscitá-lo, ele também não choraria. Mas Lázaro não havia morrido. Diz então: Lázaro dorme. E o choro não foi então por Lázaro, o choro foi pela compaixão, porque compadecer é padecer junto, é sentir o outro. Jesus, no ato de amorosidade, ali revestido de empatia, ele sente o que as pessoas estavam sentindo. Ele traz para si aquilo que as pessoas sentiam e chora. Traz o significado do amor, se compadece. Na sua flagelação, o Cristo demonstrou amor não revidando, não se exaltando. E quando içado à cruz, do alto da cruz, já com dores dilacerantes, já quase que asfixiado, o ato de amor é ele dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pedindo-nos que tentássemos exercê-lo, quando ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Não é só vos ameis uns aos outros, porque isso já estava na lei. Amar a Deus e amar ao próximo já estava na lei. Então não seria um novo mandamento ele dizer amar o próximo? Que novo mandamento é esse? É amar ao próximo, mas o novo mandamento era: como eu vos tenho amado. Ele já nos dava uma outra dimensão
para aquele mandamento amar ao próximo. Ele dizia que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Com o amor que ele tem amado. Que ele nos amou. Então, o que significa o Cristo para nós? A humildade, a exemplificação, o amor. O que mais significa o Cristo para nós? A paz. Significa a paz. Não a paz que entendemos existir como ausência de problemas. Não a paz como significado de ausência de conflitos. Não. Porque ele foi nos dizer: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Mostrando-nos que existe a paz do mundo e existe a paz nele. Existe a paz do mundo, que Emmanuel, lá no capítulo, salvo engano, 57 do livro Palavras de Vida Eterna, chama de preguiça rançosa. Preguiça rançosa. Porque achamos que paz é a inércia, porque achamos que paz é esse estado de calmaria absoluta. E Jesus foi nos dizer: não vou-la dou como o mundo a dá. E depois ele ainda nos diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse ele. Ter paz em Jesus é a paz de consciência, é a paz do nosso interior. Jesus teve tantas dificuldades exteriores, no seu martírio, dores, como disse, dilacerantes, açoitado, aviltado, machucado, mas estava em paz. Porque nos fala Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, lá no capítulo 136, diz Emmanuel: a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. E Jesus sempre esteve quite para com a vida. Simboliza, significa essa paz que devemos buscar no interior de nós mesmos. Essa paz da consciência. Essa paz da serenidade interior para levá-la às adversidades exteriores. A paz não vem de fora, a paz vem de dentro. A paz é a atitude ante as circunstâncias. A paz é o sentimento ante as dificuldades ou facilidades. A paz é justamente o que Jesus transbordava. Aquele ser que, quando chegava, acalmava, serenava, não atormentava. A paz que em silêncio acalmava, que falando acalmava. O que mais significa Jesus? O que mais significa Jesus? Pureza de coração. Pureza de coração naquele sentido das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E Jesus via Deus. Via Deus em cada pessoa. Via Deus se manifestando em cada ser criado por Deus, por Ele criado. Jesus via Deus vendo a potencialidade das pessoas. Ele reúne 12 homens, os 12 melhores homens, que ele viu na Palestina. Os 12 melhores. Um traiu, um negou, e todos fugiram quando ele foi preso. Olha que homens bons, os melhores. Um trai, um nega e todos fogem quando ele é preso. Mas o que Jesus viu neles a potencialidade. Viu neles as pessoas que tinham medo, as pessoas que se amedrontavam, mas viam neles também as pessoas que, quando enxergassem, cresceriam. Como ele disse a Pedro, quando Pedro estava com Jesus e os outros apóstolos na noite da prisão, naquilo que ficou conhecido como a grande ceia, a última ceia, naquele momento que Jesus dizia que seria traído, que seria abandonado. O apóstolo Pedro diz a ele: Senhor, nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. E Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro,
Os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Olha que belíssimo. Olha que passagem belíssima narrada pelo evangelista Lucas. Narrada por Lucas. Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, querem fazer-te dobrar, circular, como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E olha o que ele diz a Pedro. Tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Veja como Jesus enxergava a potencialidade. Porque só um ser puro de coração transcende os defeitos e enxerga as potencialidades. O que mais significa Jesus? Jesus significa a vida. Significa a vida. Não a vida no sentido de existência, não a vida no sentido de encarnação. Jesus simboliza a vida, no seu sentido profundo da imortalidade, daquele dom nos dado por Deus, pelo Criador. Jesus, então, significa essa vida que ele foi nos dizer, muito bem grafado pelo evangelista João. Lá no capítulo 10 do Evangelho, salvo engano, também versículo, a tenham em abundância. A tenham em abundância, mostrando-nos que a vida é abundante, que a vida não tem fim, que a vida é um constante existir na matéria, existir na espiritualidade, que a vida, esse dom de Deus, que a vida que advém da eternidade de Deus, carrega em si a imortalidade. O dom da eternidade, melhor dizendo, o atributo da eternidade em Deus, na vida, se reveste por imortalidade. E Jesus é esse ser que significa também a vida. Quantos significados ainda podemos elencar para Jesus? Jesus, então, significa muito. Significa o governador da terra. Significa aquele que nos abraça, aquele que nos espera, aquele que nos acompanha, aquele que nos fortalece, aquele que nos inspira, aquele que nos chama, aquele que nos chamou e continua chamando quando nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis refúgio para as vossas almas, pois leve é meu fardo, suave é meu jugo. Esse Jesus, que assim, quando assim diz, é como se estivesse com os braços abertos, não na cruz, os braços abertos para nos afagar, para nos abraçar e nos aconchegar no seu peito, no seu coração. Essas palavras que nos dão serenidade, que nos dão segurança, principalmente para os momentos mais difíceis, principalmente para aqueles momentos que achamos de obstáculos intransponíveis. Essa voz do Cristo nos chega. Encontrareis refúgio para as vossas almas. Essa voz do Cristo nos chega, vinde a mim. Essa voz do Cristo nos chega, eu vos aliviarei. Esse é o Cristo de Deus. Suave é meu jugo. Esse é o Cristo, esse é Jesus. Esse é aquele que traz todos esses significados para as nossas vidas. É ir ao encontro do Cristo para os momentos diversos da nossa vida. É perceber que ele nos acolhe, que ele nos espera e que ele
deixou-nos essa tranquilidade em essência, dizendo-nos: encontrareis refúgio para as vossas almas. Nesse Natal que se avizinha, nessa data de hoje, quase que uma antevéspera do Natal, pensemos em Jesus, pensemos nos significados que ele tem para as nossas vidas. Pensemos, cada um de nós, e aí sim, podemos usar o título que foi nos sugerido, podemos colocar o que Jesus significa para mim, que cada um de nós perguntemos dessa forma, o que Jesus significa para mim. E aí sim, teremos um Natal rico, um Natal rico em espiritualidade, rico em esperança, rico sob o amparo de Deus. Muito obrigado pela oportunidade de aqui estar. Muito obrigado ao convite que me foi feito. Muito obrigado a todos da Mansão do Caminho. E que tenhamos todos um feliz Natal. Obrigada a você, Simão, por essas belas considerações. Tantos foram os significados de Jesus aqui colocados para as nossas reflexões e que cada um de nós, de fato, possamos escolher aquele que nos toca o íntimo. Chegamos ao final de nossa atividade, o ciclo evangélico da Mansão do Caminho, agradecendo a disponibilidade e colaboração de todos os amigos e companheiros espíritas que nos brindaram com suas presenças virtuais e com reflexões enriquecedoras. A nossa Denise Lino, Alberto Almeida, André Luiz Peixinho e hoje o nosso Simão Pedro. Cada um deles nos oportunizou belíssimos comentários sobre importantes temas evangélicos, neste mês escolhido especialmente por ser o mês em que comemoramos o nascimento de Jesus, para que através dessas reflexões e introspecções nós possamos deixá-lo nascer e renascer em nossas vidas, em nosso ser, em nossas almas. Agradecemos também à TV Mansão do Caminho, aos queridos Júnior e Sérgio, aos telespectadores que nos acompanham e desejamos a todos um Feliz Natal, de paz, de luz, de bênçãos. Agora vamos pedir ao nosso Simão que faça a prece de encerramento da nossa atividade e assim, com ela, encerraremos a nossa programação. Boa noite a todos. Vamos então elevar esse nosso pensamento ao Criador e, num ato de contrição e fé, orar. Deus Pai, a quem agradecemos pelo dom da vida, a quem agradecemos por esse momento que aqui estamos, encarnados na Terra, que agradecemos pela oportunidade que nos dá de refazermos nossa trajetória, de reconstruirmos nossa trajetória em cada encarnação. Agradecemos, Senhor, pelo lar no qual nascemos, pois sabemos que nele encontramos as condições para o nosso crescimento, para o nosso refazimento. Agradecemos, Senhor, por conhecermos a Ti, Jesus, por conhecermos os Teus ensinos. E te pedimos, Senhor, abençoa-nos, fortalece-nos, protege-nos, inspira-nos em todos os atos da nossa vida, em todos os atos da nossa existência. Rogamos a Ti, Senhor, nessa data que se avizinha, o Natal, que renasça, Senhor, em nossos corações, que estejas conosco em todos os momentos da nossa existência, dando-nos o ânimo de fazer de cada dia um novo Natal, um Natal contigo, Senhor. Assim, então, encerrando esse momento de reflexão, pedimos-te, guarda-nos junto de Ti, em paz, que assim seja.